primeira vez que nós concorremos o primeiro cargo eletivo e qualquer cargo na vida, eu nunca concorri nem para síndico de prédio. No dia 1º de janeiro de 2025 do ano passado, o prefeito me honrou, convidando a vereadora Jerusa a poder estar na pasta da Cedeso e eu assumindo a vaga no Legislativo. E assim eu fiz durante 1 ano e 6 meses. Fiz com o coração, com a alma leve, com a vontade de ajudar as pessoas. Nesses 1 ano e 6 meses que nós ficamos à frente do Legislativo, sentado na cadeira de vereador, estive em Brasília umas 5 vezes. Em no ano de 2025, viabilizamos e buscamos recursos para a saúde, para a cultura, para a infraestrutura de Feira de Santana. E isso é o papel, né? O papel do político, o papel do legislador, o papel da pessoa que quer representar o povo. E eu agarrei com unhas e dentes e fiz isso durante 1 ano e meio à frente do Legislativo. Apresentei propostas, reivindiquei demandas, estive presente com a população, que eu acho que isso é o mais importante. Eu gosto desse contato com as pessoas. E no processo eleitoral eu falava muito. Eu gosto de gente, gosto de estar no meio das pessoas, gosto desse contato com as pessoas e eu fiz muito isso e depois do mandato eu continuei fazendo e hoje dentro da secretaria, no executivo, no alto escalão do governo do prefeito Zé Ronaldo, continuo fazendo a mesma coisa. Meus dias hoje, eu durmo geralmente 10 da noite, 11 horas, das 5 da manhã eu estou acordado e assim nós tocamos a vida, atendendo as pessoas, indo até as casas das pessoas, indo até o in loco, até as ruas, ver as reivindicações das pessoas, estando ao lado das pessoas todos os dias, e na secretaria não é diferente, o dia todo atendendo demanda, atendendo os vereadores, atendendo a população, atendendo as classes, e assim nós estamos fazendo o nosso caminho, nossa história na política. Pronto, muito introdução bem. Grande, longo, né? Viu? A locução dele introdução grande. Uma introdução bastante longa. Agora vamos fazer um bate-papo, uma polêmicazinha aqui. Josevaldo, ele quando estava vereador, continua de qualquer sorte mesmo sendo secretário hoje, ele adentrava a espaços que diziam que não era dele. Eu não vou dar nome do vereador aqui, mas ele conseguiu dividir algumas comunidades, porque aqui de vez em quando a gente vê assim que parece que tem vereador que se acha o dono de bairros. E ele fez um excelente trabalho, tem que ser verdadeiro no bairro aqui no Casebre. Estamos fazendo, né? Tá construindo ainda. Reivindicando, buscando. Foi ali para Jaíba, onde também tem várias reivindicações e o problema foi ali. Como é que você se sentiu desconstruindo essa ideia de que o vereador é dono de bairro? Não, esqueça isso, vereador não é dono de nada. Vereador é um servo do povo. Eu acho que o que eu mais faço, eu repito novamente, é representar as pessoas, cuidar das pessoas. Eu não sou dono de bairro nenhum, de distrito nenhum. Eu gosto dos lugares e gosto quando as pessoas me recebem bem, me recepcionam bem e as pessoas têm um carinho por mim. Eu acho que isso não é forçado, isso é algo que as pessoas acabam tendo aquele contato e aquela intimidade com o passar do tempo, com a convivência, com a presença. As pessoas precisam de atenção e eu dou atenção às pessoas e busco, reivindico pelas pessoas e pela comunidade. O bairro do Casebre foi o primeiro bairro que eu morei em Feira de Santana, que eu não sou natural de Feira, moro em Feira há 21 anos, sou feirense por título e direito. E amo essa terra me acolheu. Eu costumo dizer que eu sou natural de Queimadas, sou filho de Queimadas. E minha cidade, minha mãe adotiva é Feira de Santana, a cidade que eu escolhi para constituir minha família, para ter minha filha, para ter meus negócios, para ter minha vida profissional e hoje para construir minha carreira política. Eu amo Feira de Santana. E o Casebre foi o primeiro bairro que eu morei em Feira de Santana. E no Casebre eu sempre via, mesmo antes do processo político, um bairro que necessitava de uma pessoa que o representasse, que buscasse de fato o valor que aquele bairro tem. E eu amo o Casebre, eu amo Feira de Santana, eu amo todos os bairros de Feira de Santana. Eu fui para dentro do Casebre, construí a Casa do Povo dentro do Casebre, consegui quase 3 milhões de reais para o Casebre, reivindiquei reformas e melhorias na unidade de saúde do Casebre 1, do Casebre 2, briguei e encontrei junto ao prefeito Zé Ronaldo e todas as secretarias um espaço que estava lá esquecido há anos para futuramente instalação de uma creche,
para aquela comunidade, aquela região. Então eu abracei o Caseb como o Caseb merecia ser abraçado, e eu sei que o Caseb hoje me abraça de uma forma que muita gente até se surpreende, porque eu estou do lado das pessoas. Eu estou ali diariamente com as pessoas, olhando nos olhos das pessoas, sendo sincero com as pessoas. Eu amo Feira de Santana num todo, em todos os bairros, mas o Caseb foi o primeiro bairro que eu morei em Feira de Santana. A mesma coisa eu digo dos outros bairros que eu visito constantemente, e assim também dos distritos também. Muito bom. E esse, em cima dessa expressão de amor que você tem por Feira de Santana, eu quero dizer também que eu não sou de feira. Né? Você tem 21 anos, eu de feira eu tenho quase 30 anos. Eu queria ter 21 anos. Você tem 21 anos de feira. Eu tenho quase 30 anos em Feira de Santana, estou com 30 e poucos anos também, quem quiser que faça sua conta, entendeu? E assim, esse amor que você apresenta por feira te levou a ser secretário de mobilidade urbana. Um grande desafio. Né? Um grande desafio, e é dentro desse processo que a gente fala desse amor que você precisa apresentar. Porque, secretário, você, desse tempo, quais são as suas 3 principais prioridades nessa gestão, nesses primeiros, vamos dizer, 30 dias, 60 dias que você tem em mente? Eu já encarei a missão no dia que o prefeito me fez o convite, eu agradeci, eu falei, prefeito, eu gosto de desafio, e desafios são grandes. Eu acho que Deus não dá aquilo que você não consegue suportar, e Deus me deu essa missão. E os primeiros momentos quando eu cheguei foi basicamente estudo técnico, foi levantamento de dados. Ainda estamos levantando os dados, não tivemos tempo ainda suficiente para concluir algumas análises técnicas que nós precisamos em termos de abrigos, em termos de condições de abrigos, em termos de localizações de abrigos. Estamos levantando os dados técnicos também, e já levantamos e concluímos a situação de algumas vias que os ônibus trafegam na zona rural e na zona urbana também, para a gente tentar ver, interceder diante de outros órgãos que são competentes dentro do município, para a gente viabilizar e melhorar a locomoção dos ônibus. Com relação às empresas de ônibus, presente, reunião o tempo todo, levantando dados, levantando informação, para a gente ver como a gente pode melhorar nas conduções, nas linhas, na rapidez, na agilidade. Tudo isso nós temos feito, e eu estou fazendo isso diariamente. Eu gosto do trabalho, eu gosto da missão, e isso eu estou fazendo quase todos os dias. Claro que temos outras demandas que vão aparecendo, e nós estamos ali na missão para cumprir e desempenhar o melhor papel. Eu acho que quando Deus nos permite poder encarar uma missão como essa, nós temos que dar o nosso melhor, e isso eu tenho feito. O planejamento está sendo feito, as ideias estão surgindo, vem diversos projetos, aguarde coisas novas nesse segundo semestre de 2026, à frente da secretaria, está vindo novidades aí. Tenho a certeza que até dezembro traremos novidades para a Feira de Santana com relação à mobilidade de feira, e isso é a mente jovem de um político, é a mente jovem de uma pessoa que quer transformar uma cidade grande, a segunda maior cidade do estado da Bahia, uma cidade como Feira de Santana, que precisa de uma transformação, de um olhar da forma que nós estamos olhando, da forma que o prefeito Zé Ronaldo também olha. Há possibilidade de aumento de frota? Estamos buscando isso. Já tive diversas reuniões com as 2 empresas que operam em Feira de Santana, e em todas elas eu falei, vamos aumentar a frota. Vamos aumentar a frota, vamos buscar melhorias para que a gente consiga ter mais agilidade. Estamos buscando isso, estamos estudando isso junto com as empresas, e isso tenho a certeza que é uma das prioridades da gente também. Uma reclamação persistente do vereador Edivaldo Lima é sobre a saída dos cobradores, né? Onde o motorista, em alguns momentos, faz a cobrança. Está sendo visto isso? Como é que você tem visto? Sim. Eu, inclusive, despachei com o vereador, já conversei com o prefeito, conversei com as empresas, mas é uma reclamação do vereador, temos que acatar e acolher também, e fazer o levantamento de viabilidade também, mas não existe essa reclamação hoje com relação à população, mas temos tratado isso com muita atenção e carinho também. É assim, eu tenho uma reclamação de uma pessoa que, ao vir para aqui, saber que você seria entrevistado por mim, me pediu que te falasse que a Fraga Maia, né, do lado de cá, onde dá acesso ao Feira 5, tem cobertura. Do outro lado, que dá acesso para a rua, não tem a cobertura. E ali tem... Você fala com relação ao abrigo. O abrigo. Porque ali tem idosos que vão para a rua, crianças que vão para a escola,
e muitas das vezes tomam chuva. Entendeu? Fica aí para você já. É interessante, é bom saber. Já vou pedir que a equipe de campo, os fiscais de campo, façam o levantamento disso. Eu acho que isso é importante. Esse feedback, população, secretaria, é importante. Hoje nós temos o canal 156, temos uma novidade sobre a questão das reclamações da secretaria, mas isso eu deixo para um momento posterior. Estamos fazendo um projeto sobre isso, mas hoje nós temos os canais oficiais, pode oficializar, pode até ir até a secretaria protocolar uma reclamação formal, e nós temos a certeza que quando chega para a gente, nós de pronto já mandamos as equipes ir fazer a averiguação da situação e ver como a gente consegue resolver o problema da população. Tem um fato curioso que na primeira semana que eu assumi, soltaram um vídeo em um dos blogs aí de Feira de Santana, relatando a situação num ponto na Mangabeira. No momento que eu assisti, entrei em contato com a CESP, logo em seguida entrei em contato com o setor responsável da minha secretaria, e isso foi no horário de meio-dia, quando foi 7 da noite e o ponto estava totalmente limpo, o local estava em condições de uso. Então, assim, são mais de 300 pontos, abrigos de ônibus em Feira de Santana. Nós estamos fazendo um levantamento das condições que esses abrigos estão para a gente poder dar uma atenção maior. Então, quando a população nos traz essas demandas, tenha certeza que nós de pronto já mandamos averiguar e buscamos uma solução para melhorar a situação da população. E esse momento de pico, que a população reclama muito de ônibus cheios, de atrasos, como é que você está vendo, de que forma você pretende organizar isso? Não, nós estamos fazendo os estudos. Eu acho que não existe fazer nenhuma pontuação sobre isso sem análises técnicas, estudos técnicos, dados concretos sobre isso. E eu tenho alguns viés que eu acho que são pertinentes com relação a isso aí. Feira de Santana é uma cidade que cresceu muito de forma, eu posso dizer, rápida, né? Cresceu bastante e cresceu também sua frota de veículos, cresceu também a população da nossa cidade. Então, nesses momentos de picos, claro que existe algumas situações que acaba trazendo um transtorno, mas é algo que tem uma fluidez e tenho a certeza que os ônibus, quando tem aquele gargalozinho, nós temos GPS em todos os ônibus, isso é controlado virtualmente, tudo isso aí, nós sabemos e procuramos dar uma resposta mais ágil à população sobre isso. BRT, você pega esse momento como secretário de Mobilidade Urbana. Claro, eu não vou estar aqui apertando uma pessoa que está um mês nesse processo, um mês e alguns dias. Mesmo que você já tenha feito uma leitura geral das questões técnicas que tem na questão urbana. Entretanto, o BRT e outras intervenções viárias são questionamentos muito feitos aí pela população. De que forma você acredita que pode ajudar a destravar essa situação? Rapaz, o BRT, eu costumo responder que estamos tendo algumas intervenções em algumas estações de BRT. O BRT de Feira de Santana, eu acho que hoje está sendo muito bem utilizado. A galera está utilizando, principalmente nas principais avenidas, que é ali na Getúlio Vargas. Se você observar, está sempre cheio ali, os ônibus param, acolhe o pessoal, leva até os terminais, tudo isso. E eu acho que precisa de uma ampliação futura, mas eu acho que não é o momento da gente tratar sobre isso. Foi um momento anterior à nossa gestão, foi um momento anterior a qualquer outra coisa, e nós encaramos agora o BRT de uma forma que a gente possa estudar e avaliar como a gente pode aprimorar e melhorar. Concordo que foi num momento que você não está, a gestão não é outra com você, mas por contrapartida a política continua a mesma. Sim, As sim, pessoas, sim. Né? Então, o melhorar que você me diz é a partir de você, nesse caso. É buscar aperfeiçoar e melhorar e analisar como podemos aprimorar sobre o que já existe. O que já existe, estudo técnico que já existe. O que já existe, na realidade, ele é funcional. É funcional e a população está utilizando, e isso é importante. Ele já está ali numa fluidez e nós precisamos só avaliar como a gente conseguimos aprimorar. Vamos mexer numa ferida agora aqui. Clandestinidade. Eu acredito que isso aí vamos falar assim, Cilada para Rogemum, né? Um filme que a gente viu há muito tempos atrás. Como é que você está lidando com essa questão? Rapaz,
nós trabalhamos com muito respeito com todas as classes, né? Tenho a certeza que a Secretaria está de portas abertas para dialogar com todo mundo. Eu não gosto muito dessa palavra que você falou, mas tenho a certeza que lá nós acolhemos as demandas de todas as classes e toda a situação. Eu acho que existe sim várias reclamações de algumas situações, mas existe também a questão amigável, de se conversar, de se ajustar as coisas, para que a população não saia prejudicada nesse contexto. É porque assim, não é nem a palavra que eu falei que ela tem algum peso. É porque nós que andamos Feira de Santana, conhecemos os bairros em Feira de Santana, a gente se depara muitas vezes com carros que estão sendo feitos como transporte, cheios, inclusive com pessoas de forma irregular, abarrotados. E quando acontece qualquer acidente em relação a isso, cai no colo do secretário, sim. cai no colo da prefeitura. E estamos lá o tempo todo fiscalizando e buscando, reprimindo, sempre de uma forma respeitosa, amigável também, para não trazer um conflito. Mas tem uma situação meio complicada com relação ao que a palavra clandestinidade, porque muitas vezes você tem uma família que está ali num contexto, em uma situação que está transportando dois amigos, aí você fica naquela sinuca de bico. É clandestino. E aí fica aquela situação que coloca a gente numa situação mais complexa. Então a gente tem que ter um entendimento de como nós conduzimos essas abordagens, de como nós conduzimos essa situação. Claro que existe uma regulamentação do transporte público de Feira de Santana, existe as pessoas que não são regulamentadas. Então isso aí nós tratamos sempre de forma, fazer um igual ao outro, dentro da lei, mas também de uma forma que não desrespeite as pessoas. Eu entendo a sua fala, porque você, como no início colocou bem, que você procura cuidar de pessoas, né? E a gente sabe que muita gente, às vezes, pelo fato de não estar empregado e ter aquele veículo que pode levar para dentro de casa a questão para ajudar na família, para o seio da família, a alimentação. E hoje nós temos o transporte sobre aplicativo, né, que tem bastante em Feira de Santana. Sim. E não é proibido um transporte de aplicativo ele ser chamado e conduzir 4 pessoas dentro do transporte, entendeu? Então está até tramitando futuramente aí uma regulamentação dos transportes por aplicativo, e isso é importante também para regulamentar a classe. Na verdade existe uma diferença, né? Bem grande, né? Isso. Desse processo para o que a gente Mas hoje é uma realidade que nós temos nacionalmente, né? É uma realidade. Mas que é o transporte por aplicativo. A diferença é que o cara que faz o transporte de aplicativo, ele não aceita por parte dele mais do que 3 pessoas, muitas das vezes, e alguns, esporadicamente, aceita 4. O cara que está na irregularidade, vou mudar a expressão, ele quer levar dentro do carro 20 pessoas. Mas essas pessoas nós atuamos de forma firme, o tempo todo. Temos fiscais na rua diariamente, de manhã, de tarde, de noite, e quando pega uma pessoa como essa, nós a punimos, claro, com certeza, porque está fazendo transporte irregular de passageiro. A gente está vendo que em algumas cidades a tecnologia tem mudado a mobilidade, né, urbana. Você acha que nesse momento que você está secretário, existe a possibilidade de se discutir alguma coisa referente a essas questões de outra cidade com mais... Nós até estamos buscando ficar mais atenado, a palavra correta, com relação à mobilidade de um nível nacional. Inclusive, essa semana eu estava até levantando alguns congressos que toca justamente sobre esses pontos. Hoje nós temos algumas ferramentas que ajudam na nossa mobilidade, que é o Mobile, né? Mobile. E temos também o Citamob. Esses são algumas ferramentas que nós utilizamos na nossa secretaria. Temos aí algo também que está prestes, vamos discutir bastante sobre isso no futuro, ainda vou apresentar isso aí ao gestor municipal e tenho a certeza que é algo que nós estamos estudando, que vem melhorar também
a situação da mobilidade de Feira de Santana. É um projeto novo que eu ainda vou apresentar ao prefeito, vamos ver qual é a posição dele sobre isso, que isso também pode aprimorar no transporte público, pode aprimorar na locomoção, fazer o outro do ciclista, do pedestre, tudo isso. Então nós vamos trazer algumas novidades sobre isso com relação à tecnologia ao gestor municipal para ele avaliar junto com a gente e futuras implantações. Eu acho que buscando esse contexto nós vamos construir uma cidade melhor e uma mobilidade melhor para a Feira de Santana. Nós sabemos da dificuldade que é a mobilidade do país inteiro, em todas as cidades, porque, querendo ou não, a população ela cresce diariamente, o número de veículos ele cresce diariamente, seja eles de 4 rodas, 2 rodas, constantemente. Agora nós temos os veículos elétricos, os patinetes elétricos, temos aí as motos elétricas, temos bastante veículos rodando nas vias. Então, isso aí nós precisamos estudar e buscar entender a curto, a longo prazo, como nós precisamos ampliar em termos de tecnologia para a mobilidade da nossa cidade. E eu lhe digo, o que nós pensamos agora, daqui a 10 anos, tenho a certeza que é totalmente diferente. Então, nós temos que buscar aprimorar para a gente conseguir construir um futuro melhor e a mobilidade melhor para os nossos filhos e os nossos netos. É isso aí, a gente está aqui hoje entrevistando Josivaldo Santana, ele que está como secretário de Mobilidade Urbana em Feira de Santana. É uma cabeça nova, um cara novo, né? Um pensamento para frente. É o novo que muita gente pediu na Câmara Municipal, que agora está na Secretaria e que vai trazer, com certeza, coisas interessantes para se discutir em Feira de Santana. Porque Feira de Santana é uma cidade que cresce muito, né? É uma cidade que está crescendo muito, mas que precisa crescer em outras situações, em outras questões, além da mobilidade, né? A gente tem bairros distantes hoje, bastante distantes, e que vocês já devem ter ido ver, e que precisa dessa mobilidade, né? E que tem muita gente reclamando sobre isso, e que eu acredito que nesse momento você irá fazer diferente. Não, precisamos, né? Eu costumo dizer, eu disse até um dia desse numa entrevista de rádio, Feira de Santana, eu acho que no porte de Feira de Santana, desconheço uma cidade, uma capital, que tenha uma extensão rural com transporte público, como Feira de Santana tem. Nós temos 8 distritos em Feira de Santana e temos distritos bem distantes de Feira, né? Você sabe disso. Além da extensão dos bairros de Feira de Santana, e todos esses distritos, toda essa zona rural, todos esses bairros têm transporte público. Nós entendemos que Feira de Santana tem uma demanda enorme com a relação à mobilidade. E quando nós chegamos com um olhar mais jovem, quando nós chegamos com a vontade de ampliar, de melhorar, tudo isso se transforma e a esperança da população também se transforma e a população começa a acreditar um pouco mais. E tenho a certeza que enquanto eu estiver à frente da pasta, nós vamos dar o máximo e vamos fazer o máximo para transformar a mobilidade. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. A gente vai aqui para um comercial para dar um pouquinho de momento de respiração, tanto para o candidato, quanto o secretário, quanto para mim. E voltamos já já falando do esporte. Você está ouvindo o programa Raio X News, na Rádio Geral. Rádio Geral, uau, sua melhor companhia. Em rede com você. Raio X News. A informação que você precisa, com a credibilidade que você confia. Acesse agora raioxnews.com.br e acompanhe as principais notícias de Feira de Santana, da Bahia, do Brasil e do mundo. Conteúdo atualizado, matérias exclusivas, análises, política, entrevistas e tudo o que é destaque a qualquer hora na palma da sua mão. raioxnews.com.br. Fique bem informado com quem leva a notícia a sério. raioxnews.com.br. A notícia com profundidade. Siga, curta e compartilhe. @raiox.danoticia. Em cada bairro, na zona rural, nas lutas do povo,
tem trabalho, diálogo e compromisso. Vereador professor Ivan Berg segue ao lado de quem mais precisa, defendendo educação, garantia de direitos e uma Feira de Santana mais justa para todos. Ivan Berg Lima, lutar para transformar. A Boa Ventura Contabilidade acredita que uma gestão financeira organizada é a base para o crescimento e a segurança de qualquer negócio. Por isso, oferece serviços contábeis completos, incluindo abertura e regularização de empresas, assessoria fiscal, trabalhista e tributária, elaboração de demonstrações contábeis, folha de pagamento e suporte estratégico para a tomada de decisões. Fale com a gente, tire suas dúvidas. Miguel Ângelo e equipe estão prontos para lhe atender. Telefone 7536230777, Rua Comandante Almiro, 444, Edifício Rosa de Saron, Loja 5. Esse comercial não quer que você compre nada. Não quer que você use nada. Ele só quer que você lembre. Lembre que a cada ano, mais de 42 mil pessoas no Brasil perdem a vida no trânsito. 42 mil histórias que acabaram antes da hora. é preciso parar. É preciso mudar. Junte-se a nós e faça um trânsito melhor. Seja você. Seja você. Seja você. Seja você. Seja você. A mudança no trânsito. Parada. Um pacto pela vida. Ministério das Cidades, Governo Federal. Notícias na palma de sua mão. Acesse raioxnews.com.br e siga nas redes sociais. @raiox.danoticia. Muitas pessoas sofrem diariamente com apelidos ofensivos, xingamentos degradantes e intolerância à sua raça ou cor. Isso tem que mudar. Não podemos aceitar uma sociedade racista. O preconceito baseado nas características físicas de alguém é a pior coisa que existe. Todos somos iguais em nossa essência e não há exceções. Ninguém deve se sentir melhor ou pior por causa de sua genética. Sociedade consciente é aquela que enxerga vidas e não raças. Diga não ao racismo. Esta é uma luta de cada um de nós. Uma campanha da Rádio Geral. A Boa Ventura Contabilidade acredita que uma gestão financeira organizada é a base para o crescimento e a segurança de qualquer negócio. Por isso, oferece serviços contábeis completos, incluindo abertura e regularização de empresas, assessoria fiscal, trabalhista e tributária, elaboração de demonstrações contábeis, folha de pagamento e suporte estratégico para a tomada de decisões. Fale com a gente, tire suas dúvidas. Miguel Ângelo e equipe estão prontos para lhe atender. Telefone 7536230777, Rua Comandante Almiro, 444, Edifício Rosa de Saron, Loja 5. Em cada bairro, na zona rural, nas lutas do povo, tem trabalho, diálogo e compromisso. Vereador professor Ivan Berg segue ao lado de quem mais precisa, defendendo educação, garantia de direitos e uma Feira de Santana mais justa para todos. Ivan Berg Lima, lutar para transformar. Raio X News. Você muito bem informado. Santos. 17h40 em Feira de Santana. Esporte News. Tudo sobre o mundo esportivo. A CBF e clubes aprovam a adoção de novas regras no futebol brasileiro. A CBF realizou essa semana, na segunda-feira, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a terceira reunião com os clubes da Série A e B do Brasileirão para a criação da Liga Futebol Brasileiro. O encontro definiu a adoção imediata de novas regras de arbitragem e muitas delas vigentes na Copa do Mundo para a Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, masculino e feminino. A gente não vai se estender a tanto, mas só falando que o futebol, cada dia que passa, tira um pouquinho do brilho, perde um pouquinho do brilho do futebol, A gente tem visto aí
cenas que nos remete a ficar em dúvida o que é que está acontecendo no futebol brasileiro. Essa reunião nada mais é do que uma forma deles tirarem a atenção de algo que está acontecendo dentro do futebol, que é ainda mais grave e, na minha opinião, tem que ser de fato investigado e ver como é que estão acontecendo as coisas. Mas enfim, vamos lá. Sem Ademir, o Bahia terá joias da base à disposição contra a Chapecoense. Sem poder contar com Ademir, o técnico Rogério ganhará 2 opções para o jogo de domingo contra a Chapecoense. O jovem Juan Pablo, Cauê Furque estarão à disposição para a partida do próximo domingo às 16 horas na Arena Condá, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia, assim, vem fazendo uma competição onde se encontra em 6º lugar, né? Uma competição que muitos torcedores reclamam, mas 6º lugar para o Bahia, que 2 anos ou é 3, salvo engano, sempre se mantendo assim, não é ruim, né? Claro, o Bahia é um dos times mais ricos hoje do futebol do Nordeste, né? Dos times mais ricos do futebol do Nordeste. Porém, não tem logrado o êxito que a torcida espera, né? Já o Vitória joga no Barradão no domingo contra o Botafogo, uma partida que é de suma importância. O Vitória precisa pontuar, né? O Vitória hoje é o 13º na tabela e se ganhar do Botafogo vira 4 pontos, porque o empate lá no Rio e 3 pontos dentro de casa. O Vitória que não tem tido uma boa performance aqui nesse segundo momento do retorno do Campeonato Brasileiro. O Vitória está bem na Copa do Brasil, né? Agora vai enfrentar o Vasco, mas precisa pontuar no Campeonato Brasileiro para se afastar daquela zona de rebaixamento, daquela zona ruim. E nós, torcedores do Vitória, acreditamos que isso irá acontecer no domingo. O Vitória vai ganhar o Botafogo, assim como também, com certeza, se sairá bem na Copa do Brasil, né? Mas o futebol vira uma situação de justiça necessária, de investigação, né? Uma operação, né? Aposta suja é deflagrada contra bets ilegais e golpes e lavagem de dinheiro, né? Mandado de busca foram cumpridos na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Ministério Público do Estado da Bahia, o MPBA, por meio de Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e o Ministério Público do Rio de Janeiro, deflagrou hoje, dia 13, a Operação Aposta Suja, que decorre de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do GAECO, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Na Bahia, foi cumprido o mandado de busca e de apreensão em um condomínio de luxo em Feira de Santana. Os agentes apreenderam dinheiro em espécie, moedas estrangeiras, um tablet e um celular e 2 veículos de alto padrão. Ao todo foram cumpridos 7 mandados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, contra a investigação por integrar a organização criminosa que, segundo as apurações, explora a ilegalidade do mercado de aposta online e aplica golpes contra clientes e pratica lavagem de dinheiro. A gente sabe, né, que as apostas que são feitas aí através das bets têm levado muita gente a um lugar que ninguém quer ir, né? Porque no primeiro momento a pessoa que ganha aquele jogo fica empolgada e acha que a partir daquele momento ali vai ganhar sempre. E aí é que vem toda uma manobra, com certeza, e que faz a pessoa se tornar um vício, né? Ou não é só a droga química que faz a pessoa ficar viciada. Esse jogo cibernético, essas bets, tornou muita gente viciada, muita gente já morreu, muita gente já perdeu família, e a gente precisa se preocupar com isso. O clube que está sendo investigado na Bahia é o Feira, um time que surge
há 5 meses atrás, que faz uma belíssima campanha dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, mas que agora já cai numa evidência negativa. Porém, quem sou eu para falar qualquer coisa negativa em relação a isso? Vamos esperar as investigações, ver o que é que vai se dar e depois daí a gente vai veicular o que está certo e o que está errado. Porém, precisamos abrir uma discussão em relação a essas bets que tem levado muita gente a um lugar complicadíssimo. Outro dia aqui nós tivemos uma conversa sobre esse momento e a Mauri Júnior chamou a atenção, ele que tem feito alguns estudos em relação a isso e colocou bem claro que muita gente tem morrido. Mas fica a dica, se você quiser, se estiver pensando em apostar, aposte em você mesmo. Aposte na sua vida, vai estudar, vai procurar uma coisa que seja melhor do que gastar o seu dinheiro com essas apostas. Tá certo? Então, vamos ali, voltamos já. Raio X News. Você muito bem informado. Em cada bairro, na zona rural, nas lutas do povo, tem trabalho, diálogo e compromisso. Vereador professor Ivan Berg segue ao lado de quem mais precisa, defendendo educação, garantia de direitos e uma Feira de Santana mais justa para todos. Ivan Berg Lima, lutar para transformar. Raio X News. A informação que você precisa, com a credibilidade que você confia. Acesse agora raioxnews.com.br e acompanhe as principais notícias de Feira de Santana, da Bahia, do Brasil e do mundo. Conteúdo atualizado, matérias exclusivas, análises, política, entrevistas e tudo o que é destaque a qualquer hora na palma da sua mão. raioxnews.com.br. Fique bem informado com quem leva a notícia a sério. raioxnews.com.br. A notícia com profundidade. Siga, curta e compartilhe. @raiox.da-notícia. Boa Ventura Contabilidade acredita que uma gestão financeira organizada é a base para o crescimento e a segurança de qualquer negócio. Por isso, oferece serviços contábeis completos, incluindo abertura e regularização de empresas, assessoria fiscal, trabalhista e tributária, elaboração de demonstrações contábeis, folha de pagamento e suporte estratégico para a tomada de decisões. Fale com a gente, tire suas dúvidas. Miguel Ângelo e equipe estão prontos para lhe atender. Telefone 7536230777, Rua Comandante Almiro, 444, Edifício Rosa de Saron, Loja 5. Rádio Geral. Notícias em primeira mão. Estamos apresentando na Rádio Geral, Raio X News. Às 17h49. Vamos voltar aqui com o nosso secretário, né? Estamos acabando o programa, mas a gente tem aqui pelo menos 2 perguntas ainda para fazer, que é fácil dele responder a essas perguntas. Secretário, de que forma o senhor pretende ouvir a população? O senhor já falou de um número e tal, mas hoje nós temos o advento da comunicação e que tem ajudado muito em relação a população apresentar problemas que acontecem, sugestão. Já existe alguma possibilidade de acontecer um fato desse, um link, algo assim? Retornamos, repetindo novamente, existe um canal 156, que esse é o canal geral do município de Feira de Santana, e temos os telefones da CEMOB, que é o 3617-0745, 3617-0747. Você pode entrar em contato e fazer suas reclamações e também presencialmente lá na secretaria. De antemão, Vicente, eu quero informar vocês que nós estamos trabalhando num projeto de uma ouvidoria própria, para a própria CEMOB.
É claro que precisa de um projeto de lei, porque teria que ter um ouvidor nomeado, toda uma situação, mas é algo que está no forno que futuramente nós pretendemos implantar dentro da secretaria, se assim o prefeito achar que devemos implantar uma ouvidoria própria para a própria secretaria, porque nós entendemos que quando temos um canal direto com a população, esse canal aí iria facilitar na resolução das demandas. Essa é a situação. Por mais que o senhor passe esses números, identifique um 57, sei lá, que eu não... 156. A população hoje, ela está muito mais voltada a Facebook, Instagram, esses meios que... Os meios de comunicações eletrônicos, né? Eletrônicos. Por isso da pergunta, né? Se vai acontecer, porque a gente precisa evoluir. E a secretaria tem que estar nessa evolução também. Inclusive, esse projeto, desde o dia que eu assumi, eu comecei a trabalhar nele. Ele está pronto, inclusive encadernado e assinado para entregar nas mãos do prefeito. E, com fé em Deus, em breve estaremos apresentando à população. Pronto, isso é importante. Importante falar também que o seu tempo enquanto vereador, o senhor era o cara mais bem visto lá, de beldade, não era o cara bonitão, assim como muitos. Tá vendo aí, Edinaldo? Como é que tá sendo na secretaria agora? Continua sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa você não ia mudar, né? Eu sou da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, eu sou essa mesma pessoa que vocês estão vendo na frente de vocês aqui. Eu trato todo mundo super bem, de forma educada, gentil, da forma que eu gosto de ser tratado. E eu acho que você era a prova viva, que estava diariamente lá na Câmara Municipal. Da onde eu chegava, eu falava com todo mundo até chegar ao plenário, e isso eu faço na secretaria do mesmo jeito. Isso é de mim. Eu nasci, Vicente, na zona rural de uma cidade chamada Queimadas, no sertão da Bahia. Eu tinha uma criação muito, como eu posso lhe dizer, de respeito com as pessoas e de carinho com as pessoas. Minha mãe me criou muito bem com relação a isso, meu avô, meu pai. E eu sempre tive isso, a questão da proximidade, do carinho, da amizade, o sorriso. O mundo pode estar acabando, eu estou sorrindo. Isso eu acho que é meu combustível diário. Eu faço muito isso e não é algo forçado, é algo meu. É algo que vem do meu coração, é algo que eu gosto de fazer, que é de tratar bem as pessoas, porque eu gosto de ser tratado bem. E eu acho que por isso que você fez esses elogios aí, eu acho que você deve ter escutado de alguém também. Mas eu agradeço os elogios. Eu sou um pouco tímido para elogios, mas é de mim, é da minha natureza tratar bem as pessoas e ser simpático com as pessoas. Isso é bom. Secretário, qual a mensagem que o senhor deixa para os usuários do transporte público? E para quem enfrenta congestionamento diário em Feira de Santana? Esses congestionamentos são... Eu vou repetir mais uma vez. Repita mesmo. Essa questão de tráfego, dessas coisas, nós temos a Superintendência de Trânsito, ela tem uma independência, uma autarquia, e um grande amigo, um competente superintendente, responde pela parte que é SMT. Quem responde é o Ricardo, né? Ricardo é um grande amigo e tem se empenhado muito à frente da superintendência e tem feito um belíssimo trabalho. Isso fica a cargo da superintendência, essa questão de tráfego, essa questão de congestionamento, tudo isso fica a cargo. Claro, quando a gente podemos contribuir de uma forma positiva, junto, né, de qualquer forma. Trabalhamos juntos, mas quando nós podemos contribuir de alguma forma para que tenha melhorias no tráfego de Feira de Santana, nós iremos lá, fazemos uma reunião, comentamos como pode ser feito, mas existe uma independência da CEMOB com a superintendência. Pronto, então já que vocês estão sempre juntos, secretário Ricardo, deixo já aqui que existe uma reclamação, de novo na Fraga Maia, ali perto do pastel, tá? Que dá do outro lado da entrada do Feira 5, que aquilo ali precisa colocar um semáforo. Precisa colocar um semáforo, porque ali passa idosos. O Feira 5 hoje é um bairro com muitos idosos, mas idosos ativos. Muitas crianças que vão para o colégio. Já que eu estou aqui perto do secretário, que já falou que sempre está com o senhor em reunião, o senhor deve estar ouvindo, então fica aí essa reclamação, porque também sou morador daquele local e tem muita gente que me reclama sobre isso. Certo? Secretário, eu quero agradecer pela sua presença. Não foi fácil trazer ele aqui
Nada, sou fácil. Foi difícil. Que minha esposa não escute, mas eu sou fácil. Difícil. O difícil que eu digo é porque o trabalho que ele teve durante esse tempo dificultou a vinda, mas hoje ele pôde vir, não com tanta facilidade, mas pôde vir. E no decorrer desse momento, desse processo seu como secretário, a gente vai te convidar muito aqui. Estou à disposição. E assim, nos próximos convites, o lombo já vai estar mais forte. Não bata e muito, aí não. a gente vai ver até onde é que tá as coisas para ver como é que a gente vai se apresentar. Bata muito muito, obrigado. Né? Deus continue te abençoando. Você é um cara de verdade mesmo. Vicente e Reginaldo, população feirense. Gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus, a minha família, a todos que sempre me acolheram bem e dizer a vocês que estou buscando e dando o meu melhor aonde eu estou. Então, quando eu assumi a responsabilidade, população, de ser secretário de Mobilidade Urbana de Feira de Santana, não simplesmente para estar sentado numa cadeira, mas sim para tentar trazer melhorias para a locomoção de cada um de vocês. Então, tenham certeza que vocês têm uma pessoa que quer e vai lutar em prol daquela secretaria, em prol da mobilidade urbana de nossa cidade, em prol da sociedade feirense em todos os aspectos. E digo a vocês que eu, quando me coloco à disposição, eu me coloco de corpo, alma e coração. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Uma excelente noite para vocês. Muito obrigado pelo convite. Um beijo no coração da nossa sociedade feirense. Valeu. Boa noite a todos e obrigado por mais um programa. Reginaldo Júnior, aquele abraço, meu irmão. Boa noite a todos. Você ficou bem informado com o programa Raio X News. Continue conectado com as notícias acessando o site raioxnews.com.br. Estação Inverno. Em rede com você.